O mundo reconheceu que o balão de vigilância chinês que violou o espaço aéreo americano recentemente alimentou uma crise diplomática existente há anos e empurrou no adiamento da viagem tão aguardada do secretário de Estado americano Antony Blinken a Pequim. As duas nações têm uma longa história de espionagem mútua. Os Estados Unidos têm procurado coletar sua própria inteligência sobre o governo chinês, usando métodos que incluem voar aeronaves de vigilância sobre ilhas disputadas reivindicadas por Pequim, fontes humanas e interceptações de sinais. Ainda assim, as autoridades americanas têm procurado distinguir as ações dos Estados Unidos do que dizem ser a espionagem mais descarada realizada pelo governo chinês. A verdade também precisa ser dita. Não sabemos quais os meios exatos americanos empregam contra a China para espionagem. Talvez poderia ser igual ou pior que as façanhas chinesas. As autoridades dos Estados Unidos dizem que Pequim usa todas as ferramentas à sua disposição para obter uma vantagem estratégica sobre os Estados Unidos, seu principal rival geopolítico. Mas as autoridades chinesas dizem algo semelhante. Pequim acusou repetidamente os Estados Unidos de espionagem no passado. A China negou que o balão que passou pelos Estados Unidos esteja envolvido em qualquer tipo de espionagem, alegando que é um dirigível civil usado para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos, que foi desviado do curso. Inclusive, também confirmou ser proprietária do balão que sobrevoava a América Latina e alertado pelas Forças Armadas da Colômbia. Mas o que está chamando a atenção nesse exato momento foi a recente descoberta gravíssima pelo Departamento Federal de Investigação americana, o FBI. Segundo a agência mais respeitada do mundo, equipamentos da empresa chinesa de telecomunicações Huawei, colocados em torres de celular no meio oeste do país, são capazes de interromper as comunicações do Departamento de Defesa, incluindo as da força que supervisiona as armas nucleares americanas. Sabe-se que em 26 de novembro do ano passado, em 2022, os americanos proibiram as vendas de novos equipamentos da Huawei por risco inaceitável à segurança nacional. A administração Biden proibiu as aprovações de novos equipamentos de telecomunicações da chinesa Huawei Technologies e a ZTE, porque representam um risco inaceitável para a segurança nacional dos Estados Unidos. A partir disso, a venda e importação de novos equipamentos de comunicação das 5 empresas chinesas, todos os equipamentos anteriores, instalados ou não, e aqueles que estavam embarcados em navios para transporte nos Estados Unidos, ou seja, vendas já firmadas antes da respectiva data, foram permitidos. Ou seja, a espionagem ocorre exatamente pelos sistemas já instalados e ativos. Equipamentos da Huawei construídos lá na China foram instalados nas torres de celular perto de bases militares dos Estados Unidos no meio oeste, que podem capturar e interromper, vejam só, as comunicações do Departamento de Defesa, o Pentágono, incluindo as do Comando Estratégico Americano, o STRATCOM. O Comando Estratégico dos Estados Unidos é um dos 11 comandos combatentes unificados do Departamento de Defesa americano, responsável pela dissuasão nuclear estratégica, ataque global e operação da rede de informações globais do Departamento de Defesa. Possui sede na base aérea de Offutt, em Nebraska. Houve rumores disso no passado, mas o reconhecimento da investigação é o primeiro relato formal do tipo dessa preocupação. Fora da base da Força Aérea de Malmstrom, por exemplo, no centro de Montana, espalhados por 13.800 milhas quadradas de planícies abertas, mais de 100 mísseis balísticos intercontinentais estão prontos. Enterrados no subsolo em silos de mísseis, uma provável área que o balão chinês percorreu recentemente. Quer ajudar na continuidade do nosso trabalho diário no YouTube? Faça um Pix para a nossa chave, canal@militaroff@gmail.com. Esses foguetes, ou melhor, mísseis Minuteman III, são capazes de lançar ogivas nucleares a pelo menos 6.000 milhas de distância e fazem parte do Comando Estratégico dos Estados Unidos, que supervisiona o arsenal nuclear e de mísseis do país. Aninhados entre esses silos estão aglomerados de torres de telefonia celular operadas por uma pequena operadora rural sem fio.
De acordo com os registros da Comissão Federal de Comunicações, essas torres de celular usam tecnologia chinesa que especialistas em segurança alertaram nos últimos anos, que podem permitir que a China reúna inteligência e, ao mesmo tempo, potencialmente monte ataques de rede nas áreas ao redor desta e de outras instalações militares sensíveis. A Huawei, a empresa chinesa que fabrica a tecnologia de torre, é rejeitada pelas principais operadoras sem fio dos Estados Unidos e pelo governo federal por questões de segurança nacional. No entanto, sua tecnologia é amplamente implantada por uma série de pequenas operadoras sem fio subsidiadas pelo governo federal que compram hardware chinês mais barato para colocar no topo de suas torres de celular. Em alguns casos, essas redes celulares fornecem cobertura exclusiva para áreas rurais próximas às bases militares dos Estados Unidos. Em 2018, os chefes das principais agências de inteligência dos Estados Unidos, incluindo o FBI e a CIA, alertaram os americanos contra o uso de dispositivos e produtos da Huawei. Especialistas em segurança dizem que ter sua tecnologia implantada tão perto do arsenal de CBMs do país pode representar uma ameaça muito maior. Em 2017, por exemplo, o governo chinês ofereceu gastar $100 milhões para construir um jardim chinês ornamentado no National Arboretum em Washington, D.C., com infraestrutura completa, com pavilhões e templos altos, na casa dos 30 metros. O projeto emocionou as autoridades locais de Washington, que esperavam atrair milhares de turistas todos os anos. Mas quando os funcionários da Contra-Espionagem Federal dos Estados Unidos começaram a investigar os detalhes, encontraram várias bandeiras vermelhas. O Templo Alto, por exemplo, teria sido estrategicamente colocado em um dos pontos mais altos de Washington, a apenas 3 quilômetros do Capitólio dos Estados Unidos, um local perfeito para a coleta de sinais de inteligência, foram o que disseram as fontes da CNN no ano passado. As autoridades chinesas queriam construir o jardim ornamentado com um templo alto através de materiais enviados para os Estados Unidos em malas diplomáticas. Ou seja, as autoridades alfandegárias americanas estariam impedidas de examinar por serem equipamentos diplomáticos, conforme as leis internacionais. Funcionários federais silenciosamente mataram o projeto antes do início da construção. Desde 2017, autoridades federais investigam compras de terras chinesas perto da infraestrutura crítica, fecham um consulado regional considerado pelo governo americano como um foco de espionagem chinês e bloqueiam o que consideram esforços para plantar dispositivos de escuta perto de instalações militares e governamentais sensíveis. Algumas das coisas que o FBI descobriu pertenciam a equipamentos Huawei fabricados dentro da China, no topo de torres de celular, perto de bases militares em zonas rurais. De acordo com várias fontes, a agência federal determinou que o equipamento era capaz de capturar e interromper as comunicações altamente restritas do Departamento de Defesa, incluindo aquelas usadas pelo Comando Estratégico dos Estados Unidos, que supervisiona as armas nucleares do país. O jardim cancelado e as torres de celulares e outros equipamentos são apenas um dos projetos que chamaram a atenção da Agência Federal Americana e de outras agências federais durante o que as autoridades de segurança dos Estados Unidos dizem ter sido uma escalada dramática da espionagem chinesa em solo americano na última década. Gostou do nosso vídeo? Você pode contribuir diretamente para o nosso trabalho diário aqui no YouTube, através de um Pix para a nossa chave, canal@aramilitaroff@gmail.com. Peço sua colaboração também se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação, e seguir o canal em nossas plataformas sociais como o Twitter e o Instagram, pelo @aramilitaroff.